Sem perda de tempo, eu me dei uma mensagem, mudou tudo no decorrer desse culto. Vamos para 2 Reis 4, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis 4. A palavra de Deus, eu gosto dela, amo ela, porque ela se renova a cada dia. Aleluia. Cada dia ela se renova. 2 Reis 4. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Vem aqui um pouquinho. Obrigado. 2 Reis 4. Não vou enfatar os irmãos, porque pregar para crente é a melhor coisa que tem. Eu amo pregar para crente. Aleluia. Não me enfada e não enfado ninguém. Isso é maravilhoso, irmão. Amém? Todos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo a todos nós nessa noite. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Venha o credor a levar-me os meus 2 filhos para ser servo. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e dei com azeite em todos aqueles vasos, e ponha para ti o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Posso se sentar, irmãos? Meus irmãos, nós estamos aqui de uma coisa maravilhosa, o qual Deus falou aqui tremendamente nessa noite. Deus envia profetas e mais profetas. Usa aquele que Ele quer na sua casa, que eu adoro o Senhor por isso. Por isso, todos que têm oportunidade, eu estou ligado, sabe? Epa, Deus vai usar fulano, Deus vai usar. Ah, não, Deus vai usar ciclano, porque tem um tal do eu dentro de nós, às vezes, que nos atrapalha. Não, Deus só pode usar o evangelista Alessandro, Deus só pode usar o Silvio, Deus só pode usar o evangelista José. Não, Deus ele usa quem Ele quer, e na hora que Ele quer. Quem menos você espera é que Deus vai usar, irmãos. E nós temos uma facilidade muito grande, às vezes, falta de conhecimento, de procurar distorcer aquilo que Deus é capaz de fazer. Deus ele surpreende. Se nós formos entrar aqui, Deus usou o peixe, Deus usou o galo, Deus usou uma égua para falar com os seus. Se Deus não encontrar ninguém para falar, irmão, Ele vai usar até aqueles que é incrédulo. Ele diz que as pedras clamarão. Até os incrédulos, aqueles que não crer em Deus, Ele vai usar. Aqueles que não crer. Que tem pessoas que não creem em Deus. Mas se Ele procurar alguém e não encontrar, Ele vai usar os que não creem para falar a palavra de Deus. Assim Ele disse: se vocês não me adorarem, as pedras clamarão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas essa mulher, irmão, ela recebeu tudo. Que o marido dela era um profeta. E o marido dela dava bom testemunho dentro de sua casa. Preste bem atenção. Dentro de sua casa, isso é fundamental. Dentro de sua casa, por onde ele ia, por onde ele passava, ele dava grandes testemunhos. Grandes testemunhos, isso é importante. É como foi dito aqui: guardar a palavra do Senhor na tábua do teu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor. Todas as vezes que você fizer algo que não provém de Deus, você está o quê? Está o quê? A igreja está ligada. Louvado seja Deus. Então essa mulher, ela tem um próprio testemunho do seu esposo, que hoje é muito difícil, como foi dito aqui nessa noite.
e a missionária Marinette falava algo que o evangelista Pé José, há uns anos atrás, aí, mais de 14, 15, 16 anos atrás, ele trazia uma mensagem, nessa mensagem ele parou e falou a mesma coisa que a missionária falou. Tem pessoas, ele ali, atrás de você ali, tem pessoas que não ficam em casa porque vem para a igreja do Alpes. Aquele ali. Mas quando ele falou isso, irmão, ele falou no Espírito Santo. Foi no Espírito Santo de Deus. A igreja estava cheia. Era uma campanha que ele estava fazendo na época. E nessa campanha dele, louvado seja Deus, a igreja, muitos receberam vitória. Eu fui nos tais, a Selma falou aqui comigo, eu recebi muita vitória. Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes, a gente vem para a igreja, parece que empurrado, feito um carrinho que não. Entendeu? Não é assim. Não é. Todas as vezes que eu, mas a missionária não sai para a igreja, não sei se é um propósito de Deus. Porque eu tenho pedido coisas tremendas ao Senhor. E creio, irmão, que o Senhor vai fazer uma promessa. É uma promessa, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te deu, o demônio não vai tirar de maneira alguma. Não vai tirar, porque aquela mulher, a preocupação dela, nem perder os seus filhos, até perder seu marido, o qual sustentava a sua família, agora perdeu os seus filhos. Quem ia sustentar? Quem ia sustentar? Ela ficou desesperada. Tem situações, às vezes, que acontecem na nossa vida, irmão, que a gente fica desesperado, fica sem saber, ter uma saída, aí você procura alguém, como esta mulher, graças a Deus que o Senhor, pela tua misericórdia, enviou o seu profeta ali na sua casa, pela tua misericórdia, porque Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele conhece os céus. Ele conhece, irmão. Ele conhece. E aquilo que Deus te prometeu, que Ele te deu, ninguém vai tirar. Porque Deus, Ele já pagou ali o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, tudo aquilo que a gente viu, o adversário. E aqui a palavra de Deus, para nós, nos traz todo esse respaldo, que alguém queria roubar, levar aquilo que Deus tinha dado para ela, que eram seus filhos. Glória a Deus. Aleluia. E aquilo que é teu, ninguém vai tirar. Ninguém pode, porque foi Deus que te deu. Então, se Deus te deu, tome posse. Não. Aleluia. Não, Deus me deu. Isso aqui é meu. Então ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Eu conheço pessoas que entraram na casa do Senhor, lutando, buscando pelos seus filhos que viviam em mundos diferentes, em mundo desagradável ao Senhor, que hoje são pastores, são presbíteros. Deus foi lá e tirou através das mães dentro da igreja. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Enquanto você está dentro da casa do Senhor buscando, o Senhor está trabalhando na sua família. Aleluia. Ele está fazendo uma obra tremendamente que a gente não vê, mas Ele está trabalhando. Porque a alegria do Senhor, irmão, é de abençoar os seus filhos. Você pode ver, quando você vê seu filho bem, você fica o quê? Veja seu filho dentro para tu ver. Veja teu filho doendo, veja teu filho passando por uma situação qual você, aí você vai ver. Então o nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. E outra coisa que me chama mais atenção, o nosso Deus, Ele não tem limite para te abençoar, não. Não, Deus não é como homem, não. Ele deu azeite, a mulher se encheu de tudo, mas o azeite só parou. Só parou. Ele não acabou. Porque Deus, Ele não é limitado. Ele não é limitado. O Senhor, Ele te abençoa e tem mais e mais para te abençoar. Mas muitas das vezes, irmão, depende de nós mesmos. Às vezes a nossa rebeldia é quem traz um transtorno para as nossas vidas mesmo. São as nossas rebeldias. Mas Deus não. Deus, Ele é fiel e maravilhoso, irmãos. Você pode olhar, e se alguém aqui disser que é mentira, você está mentindo para si mesmo. Tem sempre uma mãe, ela tem 10 filhos, mas tem sempre um ou dois que ela gosta mais. Aí você vai entender isso. Você sabe por quê? Porque sempre um filho mais obediente, ele é mais obediente. Então aquilo ali apraz o coração da mãe, porque tem outros que só o sangue. E tem até um provérbio aí que diz: ovelha negra da família, né? E são aqueles que dão um trabalho danado para as mães. Não é que a mãe não ama, mas é claro que ela vai amar mais aquele que é mais, sabe,
mais presente, mais preciso naquele momento. Sabe? É claro que é. Mas aqui o Senhor ele deixa bem claro que o amor dele não é como o amor nosso, de maneira alguma. Deus ama todos nós por igual. E outra coisa, como ele próprio disse, o meu Pai não faz exceção de pessoas. Então o nosso Deus ele é fiel, irmão. E se ele te prometeu, pode ter certeza que ele vai cumprir com a sua palavra. Deus não é mentiroso. Se ele falou que vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua família, a sua casa, pode ter certeza, a sua vida ele vai fazer. Por isso que quando eu oro, eu peço a Deus que renove os seus, porque até porque nos dá todo esse respaldo de uma renovação, porque ele nos traz como nós fôssemos um barro, ele é olheiro, porque o barro ele pode ser quebrado e ele refazer, mas se nós fosse de aço de ferro é mais complicado. Então o Senhor ele é maravilhoso, ele é fiel. Eu vi aqui um testemunho aqui do diácono Joanas, que a sua esposa ela fez uma cirurgia, tirou tudo, um monte de coisa do seu corpo, e depois de muitos anos agora veio fazer novos exames, e depois que ela levantou as mãos cansada para Jesus, foi fazer novamente os exames, o médico falou que estava tudo normal. Agora vai entender Deus? Vai entender o Senhor? Irmão, Deus é fiel, meus queridos. Não existe limite para Deus. Não existe. Porque Ele é Deus. Ele é fiel para conhecermos. E nós não devemos nada, irmão. Nós não temos que aceitar doença, não aceitar nada. Nada. Porque lá na cruz do Calvário o Senhor já levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Não tem que aceitar, não aceito não. Não aceito não, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos uma posse pela palavra do Senhor. Mas muitas das vezes passamos por algo que isso é importante, todos nós sabemos. Às vezes nós passamos por algo que nós não queremos passar, porque foi dito, aquele que o homem semear, ele vai plantar, ele vai colher. Foi dito aqui. Então às vezes nós plantamos vento e você vai ter que colher tempestade. Então não devemos fazer, tem que ter muito cuidado o crente. Viu? Tem que ter muito cuidado o crente. Não podemos fazer de maneira alguma. Jesus disse, ô filho, quando Pedro rastou aquela espada, guarda, por favor, guarda essa espada. Confere que o ferido vai ser ferido. Então, irmãos, é muito sério. É muito sério. Então, hoje, como Paulo diz, que nós somos diferentes, nós temos uma linguagem totalmente diferente, nós temos que fazer a diferença daqueles que e aqueles que não são. Amém, meus queridos? E não se preocupe de maneira alguma, porque aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu, o inimigo jamais ele vai bater na tua porta e dizer, não. Aqui Jesus deixa bem claro. Quer levar meus 2 filhos. Não, esse aí foi eu que deu. Então jamais você vai perder. Amém, meus queridos? Entenderam? Então vamos colocar em pé por causa do horário. Nós não vamos passar mais de 9 horas no domingo. Porque é segunda-feira amanhã, todo mundo acorda cedo, é uma correria tão grande, né? E por quê? Para que o povo venha para a igreja. O povo venha para a igreja. Uns anos atrás, Deus me levou, eu já tenho 3 minutos, me levou lá em Macaé, uns anos atrás. E quando chegou lá, o culto era 5 horas da tarde, em um lugar, o pastor estava lá. 5, 6, 7. Aí terminamos 6, 7. Aí agora vamos para 7. E lá já começou. Porque lá começa 7 e termina 8h40. É demais por causa do quê? Isso por quê? Porque a igreja do Senhor é família. E no dia de domingo, os irmãos querem sair para comer alguma coisa com sua família, com seus filhos. E tem tempo.